Hoje vamos conhecer a história do primeiro Papa da Igreja Católica, um simples pescador que se tornou pedra fundamental da fé cristã. De discípulo impulsivo a líder corajoso, São Pedro marcou para sempre a vida da Igreja, deixando um exemplo de fé e entrega total a Cristo. Pedro nasceu com o nome de Simão, em Betsaida, uma pequena cidade da Galileia, às margens do Mar da Galileia. Era filho de Jonas e cresceu como pescador, vivendo da simplicidade de seu trabalho, lançando redes ao mar junto com seu irmão André. Naquela época, jamais poderia imaginar que sua vida se tornaria um marco na história da humanidade, transformando-se no fundamento da Igreja de Cristo. Foi André, discípulo de João Batista, quem apresentou Simão a Jesus. No encontro, Cristo olhou profundamente para ele e declarou: "Tu és Simão, filho de Jonas, mas serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, a rocha." A partir desse momento, a vida de Simão mudou para sempre. Ele deixaria de ser apenas um pescador de peixes para se tornar pescador de homens. Pedro foi chamado a seguir Jesus, e com coragem, deixou sua casa, seu trabalho e tudo o que conhecia. Ao longo do ministério de Cristo, ele se tornou um dos discípulos mais próximos do Mestre, testemunhando milagres e revelações profundas. Esteve presente quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, quando caminhou sobre as águas e também no Monte da Transfiguração, ao lado de Tiago e João, vendo a glória de Cristo diante de seus olhos. Mas Pedro também carregava suas fragilidades humanas. Era impulsivo, corajoso, mas às vezes vacilante. Em Cesareia de Filipe, diante da pergunta de Jesus: "Quem dizeis que eu sou?", Pedro respondeu com fé: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Então, Jesus proclamou que sobre aquela rocha edificaria a sua igreja, entregando a Pedro as chaves do reino dos céus, com autoridade para ligar e desligar, no céu e na terra. Entretanto, nos momentos mais difíceis, Pedro vacilou. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro prometeu fidelidade até a morte. Mas, tomado pelo medo, negou o Mestre 3 vezes antes do cantar do galo. Sua dor foi profunda, mas também foi o ponto de sua transformação. Depois da ressurreição, o Cristo ressuscitado apareceu a Pedro e, diante de todos, perguntou 3 vezes: "Pedro, tu me amas?" A cada resposta afirmativa, Jesus lhe confiou: "Apacenta as minhas ovelhas." Assim, Pedro foi restaurado e confirmado como pastor do rebanho de Cristo. Após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou o líder da igreja nascente. Foi ele quem se levantou diante da multidão em Jerusalém e anunciou com ousadia que Jesus era o Messias. Nesse dia, milhares foram batizados, e a igreja começou a crescer. Pedro realizava milagres, pregava com coragem e fortalecia os primeiros cristãos em meio às perseguições. Apesar de simples, era reconhecido como chefe da comunidade. Viajou por diversas cidades, pregando e confirmando a fé. Em Jope, ressuscitou Tabita, uma discípula muito querida, e em Cesareia foi o primeiro a anunciar o Evangelho aos gentios, na casa do centurião Cornélio. Esse momento foi decisivo. Pedro abriu as portas da igreja para todas as nações, cumprindo a ordem de Cristo de levar a boa nova a todo o mundo. Anos mais tarde, Pedro foi para Roma, o coração do império. Ali, assumiu a missão de guiar os cristãos em tempos de perseguição. Roma se tornaria o centro da fé, e Pedro, seu pastor, o primeiro bispo da cidade eterna. Sob o governo do imperador Nero, os cristãos foram acusados injustamente pelo incêndio de Roma e passaram a sofrer terríveis torturas. Pedro, já idoso, foi preso. De acordo com a tradição, sabendo de sua condenação à morte, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Assim, entregou sua vida, testemunhando sua fé até o último suspiro. Seu martírio. Pedro, o pescador da Galileia, terminou sua vida como príncipe dos apóstolos e fundamento da igreja. Sua sepultura, no Vaticano, se tornou lugar de peregrinação para os cristãos de todos os tempos. Sobre seu túmulo foi erguida a Basílica de São Pedro, símbolo da fé que atravessou séculos e continua viva até hoje. Mais do que um líder,
São Pedro nos ensina que Deus escolhe os simples para realizar obras grandiosas. Um homem frágil, cheio de limitações, foi transformado pela graça em coluna da igreja. Sua coragem, sua fé e até suas quedas revelam a grandeza da misericórdia divina e o poder da confiança em Cristo. Assim, a história de São Pedro não é apenas a de um homem, mas a de toda a igreja que nasceu de sua missão. Ele permanece como exemplo de fé, de arrependimento e de entrega total a Jesus, inspirando gerações de cristãos em todos os séculos.